Hum, beleza, está gravando. Então, boa noite, pessoal. Obrigado aí por compartilhar aí esse domingo aí com a gente. É, falar um pouquinho. Bom, estou no mercado aí há quase 20 anos, né? Comecei lá em 2001. A gente começou num fórum do Invest Shop, o finado Invest Shop, foi onde muita gente começou, foi o primeiro supermercado financeiro que existia um chat, existia um fórum lá, e muita gente boa começou naquela época, que está aí até hoje, né? O Leandro, o Stormer, e eu comecei junto com eles, né? Fui sócio deles ali por bastante tempo, depois também fui sócio do Roxo, a gente teve uma asset, né? E sou advogado de formação, mas trabalhei bastante tempo como jornalista, cobri economia, então sempre me interessei pelos assuntos macro, mas a minha base aí é análise técnica, né? E dei muita sorte que eu comecei a operar na bolsa numa época muito boa, né? Não tinha muito recurso, mas aí vendi o carro, peguei uns dinheirinhos daqui, dali, aqueles presentes de vó, né? E comecei lá com 40 mil reais operando bolsa e dei muita sorte, porque eu fiz muita besteira, né? Só que eu comecei a operar com mais consistência no final de 2002, em pleno bull market. Foi bem quando começou o bull market, né? E isso aí foi uma sorte grande, né? Operava opção, comecei logo em seguida operando opção da Telemar e infelizmente eu ganhei bastante com isso também, né? Fazendo tudo errado, operando opção, mas que gerou um colchão. E aí de 2002 até 2008, operei muito na análise técnica, né? Basicamente análise técnica, com todos aqueles dogmas, né? Ah, o certo é você ser um operador numa ilha deserta que não sabe o que está acontecendo em lugar nenhum, né? Você só vê seu gráfico, se você olhar um jornal, se você olhar uma política, olhar uma economia, você vai estragar seu trade, você vai ter viés. Passei muito tempo com isso na cabeça, apesar de ainda gostar de estudar, de ver o que está acontecendo no mundo. E fui pego em cheio aí na crise de 2008, né? Por sorte, ali os gráficos de 2007 já estavam esticados, então eu não estava totalmente alocado, mas mesmo achando ali, já tendo algumas leituras mostrando que a crise podia ser muito mais grave, mostrando que tinha excessos ali, né? A crise não foi de uma hora para outra. A pessoa pode ter, muita gente acha que explodiu a crise, né? Realmente a crise explodiu no Lehman Brothers, mas já estava todo mundo que estava ali no mercado, que tinha notícia, já conseguia ver, né? E aí, a partir da crise de 2008, assim, falei, poxa, não dá para operar só com gráfico, né? Você está perdendo a grande, né? Acontece alguma coisa no mundo, muda todo o gráfico, né? E se você for operar só usando análise técnica, né? Você tem que estar sempre com custo. Você vai fazer trade. Trade é sempre custo-benefício, né? Você nunca pode botar 100% do seu capital, você não pode alavancar. Então, assim, várias vezes, assim, pô, tava certo, peguei um super bull market, mas tava ali apostando 2% do meu capital, que já não era muito, né? Então, eu falei assim, pô, não dá, isso aqui é legal, mas não dá para mudar de patamar com isso, né? E, e foi aí que eu comecei me aprofundar na análise fundamentalista, que eu já gostava, né? Comecei a estudar mais o micro mesmo, o fundamento, valuation, né? Com um grande amigo meu ali, que é professor em Juiz de Fora, né? Também com o Gustavo Lobo, não sei se ele está aí vendo a gente, que é um amigão, um grande amigo, a gente começou junto ali,
unir gráfico e fundamento, né? E é uma beleza, valuation é lindo, né? Quando funciona. E aí, em plena crise, né, já estava, falei, pô, agora achei algumas empresas boas que não vão ter erro mais. Tava, minha maior posição era Aracruz. Não sei se para quem não lembra, era a maior empresa de celulose do Brasil na época. E a tesouraria, lá o financeiro, eles fizeram uma aposta totalmente errada com os derivativos e quebraram a empresa. Eu tinha as duas, eu tinha a Aracruz e tinha a Votorantim, a VCP. Né? E falei, pô, então assim, os números também não dizem tudo, né? Se você for só no número, no que a empresa está mostrando ali nas demonstrações financeiras, você não consegue ver tudo, você tem que saber exatamente o que está acontecendo. Então, hoje em dia, a minha visão ainda é muito de fundamento, eu uso o gráfico como um apoio e principalmente para limitar o risco, né? Eu vou usando os pontos gráficos para aumentar, para diminuir. Uso muito macro para saber o que vou entrar e fico de olho. Fico de olho, né? Se começar a não andar, começar a ver que tem alguma sujeira. Hoje em dia isso é uma vantagem, porque hoje a gente tem muito mais fonte de informação, né? As coisas chegam na gente, até o gráfico começa a mostrar com uma certa antecedência, né? Então, hoje, na dúvida, primeiro, eu acho que essa é a grande... Pô, mas porque se você é fundamentalista, pô, tem gente que faz um trabalho muito melhor que você, né? Um fundo com 50 analistas, um gestor que já passou por tudo na bolsa faz um trabalho fundamentalista provavelmente muito melhor que você que faz sozinho. Como é que uma pessoa só vai analisar todas as empresas da bolsa? Isso é verdade. Só que a gente não tem a coisa da cota todo mês. Então você pode segurar uma posição que você sabe que é boa por mais tempo, você pode zerar a sua carteira de um dia para outro, você pode ficar vendido, né? Então isso aí, a agilidade e você não ter a comparação, isso ajuda muito o gestor o investidor pessoa física, né? E também poder usar um pouco mais de opções para se proteger, né? Mais para se proteger do que eu uso para me proteger e uso para fazer alguma alavancagem, mas nunca uma alavancagem grande, assim, né? Seria mais para pegar algumas distorções, que é a base do que eu opero. Então é isso, a introdução é essa aí. Se alguém quiser, já estavam rolando algumas perguntas, né? Eu vejo o que você faz, César falando aqui. O Tudo que eu bom, gosto César? da tua operação é é o que você já falou, você mistura bastante o fundamento com o gráfico. Uma coisa Isso. que é bem legal, né? Eu vejo que você opera muito dólar também, né? Eu vejo que você nas aberturas, e você sempre fala do macro. Sei lá, se você puder falar um pouco disso também, acho É, legal. então, eu opero dólar, mas eu vou te falar que não é minha especialidade. Eu acho que eu não opero bem em dólar, tá? Não é meu forte mesmo, porque o dólar, né, tem muitas especificidades. Você tem que estar muito de olho ali nas outras moedas, você tem que saber muito bem os players que estão mexendo, você tem que estar de olho nos leilões, você tem que estar de olho em quem está fazendo a PETAX. Tem uma série de especificidades ali que, se você não tiver muito de olho, o negócio não anda, né? Você não consegue, você vai acabar sendo pego no contrapé. É, como eu estava dizendo, assim, o que eu gosto de operar são as distorções, né? Então, assim, às vezes o mercado, ele, principalmente na abertura, ele oferece, na verdade, o mercado oferece distorções de muitos modos, né? É como o Buffett já disse, né? Se perguntaram para ele, o que você acha da teoria dos mercados eficientes? Ele falou, olha, se essa teoria fosse verdadeira, eu estava na esquina com uma latinha pedindo esmola. Porque os mercados não são eficientes, né? E justamente o trabalho de todo trader é, é achar essas distorções, né? Então, uma coisa que eu vejo muito é
especialmente ali na abertura, você tem quase sempre um gap e você tem quase sempre uma distorção, porque aconteceu um monte de coisa na noite anterior que ainda não está refletida no preço, né? Quando você vai ver o gráfico, tudo parece que é uma sequência, né? Fechou um dia, abriu outro, às vezes tem um gapzinho, mas parece que é um movimento contínuo. E não é, porque você tem toda uma influência ali de uma onda maior que aconteceu durante a noite. Então, eu analiso muito o que está acontecendo, né? Então, olho o S&P, olho principalmente as moedas emergentes. A nossa bolsa, ela é muito influenciada pelas commodities, né? O Brasil é um país exportador de commodities e hoje em dia o S&P tem bastante influência na nossa bolsa. Antigamente não era, isso não acontecia tanto, né? Hoje em dia só tem 2 trades no mercado, né? Que é risk on e risk off. Então, quando tá risk on, sobe tudo, quando tá risk off, cai tudo, né? Então, eu analiso muito o que aconteceu no dia anterior, né? E vejo se tem alguma distorção, né? Se, por exemplo, as bolsas lá fora subiram muito, né? Subiram bastante, e aqui também subiu, né? Está abrindo com gap de alta. Mas você vê, subiu lá por um motivo da eleição, porque na época o mercado é doido, né? É ciclotímico. Quando o Trump ia melhor nas pesquisas, o mercado subia, né? Quando e depois virou. Quando o Biden ia melhor, é que o mercado começou a subir. E aqui você via problema fiscal, você via um monte de coisa, os juros futuros abrindo, as reformas saindo, e abrindo também em gap de alta. E aí eu olho bastante o gráfico. Pô, abriu já numa zona de resistência dos 60 minutos, um lugar que já bateu várias vezes. Esse gap é para vender, não é para comprar. Agora, se acontece o contrário, lá fora está tudo bem, né? As commodities subindo, petróleo subindo, né? Comportamento de risk on. E aqui teve algum probleminha, alguma besteirinha que aconteceu, às vezes uma discussão política, tal, mas o cenário é de aumento de risco, todo mundo querendo comprar. E abre bem no suporte, né? Bem num nível de FIBO, aí é compra. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui para colocar um. Tá aparecendo aí? Sim. Sim, para mim aparece. Aparece. Então, olha né, nesse dia, acho que foi que cortou, mas acho que foi 20 de outubro, se eu não me engano. Foi um dia exatamente assim. Lá fora estava abrindo com bastante força, o petróleo bombando, um dia super positivo para todas as moedas emergentes. E o índice abriu subindo, mas abriu subindo pouco. E ele abriu exatamente num nível de FIBO importante, né? E depois ainda deu uma caidinha e voltou a subir. Isso para mim é uma entrada clara, né? Muita gente acha assim, lá, né, mais no grupo, no DT avançado lá, não, você tem gap de alta, eu vou comprar junto com gap de alta. Não é isso. Tem uma distorção aí, né? A gente fechou ali aqui a 90, vou arredondar para ficar mais fácil, tá? 99 mil pontos. E abriu a 99.200. 200 pontos, né, de praticamente 0,2 abrindo com gap, sendo que lá fora estava super positivo. Era um dia de alta, e aí tem todo o gráfico, né? Não sei se o pessoal conhece a teoria do vazio gráfico, né? Mas isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Quando cai assim fluido, costuma subir bem fluido, né? É o V.
Então, essa para mim foi uma distorção. A distorção não tem que ser no mesmo sentido. Eu achei que tinha que subir, nesse dia foi. Né? O mercado era de alta e abriu subindo pouco. Perguntaram, uma das perguntas que foram feitas lá foi sobre isso, né? Como que é o controle de risco. Geralmente, né, se eu vejo que tem essa distorção grande na abertura, eu entro com metade da posição na abertura, metade eu vejo se tem algum suportezinho, alguma coisa, mas geralmente cerca de 100 pontos para baixo, 100, 120 pontos para baixo, e geralmente estopo tudo com 200, 250 pontos, dependendo do número de contatos que eu tô. Porque esse trade de abertura não dá para brincar, né? E estopa a posição toda aí também ali na resistência, vendo a posição praticamente toda com 150 pontos, por aí. Hoje em dia eu já estou fazendo com 90. Né? Como é que eu volto aqui? Deixa eu parar de compartilhar. Eduardo. Pronto, diga. Pode falar. Mais um ponto sobre a distorção. Quando você acha que essa distorção não está válida? Por exemplo, média muito afastada, ou um gap muito alto, mesmo sendo um dia de alta muito forte? Onde você acha que não vale a pena? Então, uma das coisas complicadas é que esse ele não é um setup, isso é uma avaliação meio subjetiva, né? Então, quando abre com gap muito alto, eu não costumo entrar, né? Você já abre com 2, mais de 2, 3% de alta, e mesmo se eu acho que vai continuar alta, eu não costumo entrar logo na abertura, né? No dia, por exemplo, no dia da vacina, ele subiu 300 pontos, mas eu não entrei. Fiquei de fora, com raiva, mas acabei não entrando. Agora, a notícia ruim é que esse trade ele estava muito fácil. Quando o mercado está em tendência, esse é um trade que costuma funcionar mais. De uns 2 meses para cá, até mais, desde setembro, ele não está funcionando tão bem, esse trade, porque já tem muito robô na abertura. Né? Então, o mercado não anda, ele fica mastigando, ele vai 100 pontos para cima, 100 para baixo, já tem aqueles robôs que são de pegar pop stop, já está um pouquinho mais difícil de fazer isso. Eu estou sendo bem mais conservador aí para entrar nesses trades. No dólar está mais fácil, por incrível que pareça. Né? Mas aí tem uma série de especificidades aí que acho que não é só para quem conhece mesmo o dólar já opera, né? Porque sempre tem a briga na Petax, você vê que só começa a entrar mesmo a força maior depois da segunda Petax, né? Tem uma série de especificidades aí. Que mais? Mais dúvidas sobre a abertura? Quiser pode. Deixa eu ver se o pessoal está no chat. Pode falar. O Benito aqui, cara. Boa noite aí. Fala, Benito. Quando tu entra na abertura, né, buscando essas distorções que você comentou, tu coloca 2 entradas, né? Tu divide tua mão, como tu falou, 100 pontos abaixo, a segunda mão, para buscar ali 150, 200 pontos, não é isso? Isso. Tu coloca a ordem oco ou tu solta tudo com 200 pontos? Não, então, hoje em dia eu estou colocando ordem oco 50% com 90 pontos, 30% ali com 150 e o resto eu seguro. Se eu estou bem convicto que é um dia de tendência, né? E estou operando um pouco mais contra a abertura do que a favor. Né? Então, geralmente, se abre em alta, eu estou mais vendendo e vice-versa, porque está tendo muito falso rompimento. Porque eu também notei esse aumento de HFT para estopar a pessoa física, né? Você está tendo a quantidade de pavio que não é normal, assim, digamos. Não tinha tanto. É o novo normal. Muito pavio, agora é o novo normal.
muito pavio que vai lá, te violina e volta para onde deveria ir, teoricamente, né? E não sei se alongar os stops, às vezes, está machucando mais do que livrando de violino. Aí tá uma dicotomia meio difícil de acertar, digamos assim. Eu preferi baixar a mão nessa volatilidade absurda que tá, porque a gente está andando 3.000 pontos, né, num dia. Não sei se tu concorda com isso ou qual a tua visão sobre isso. Tá uma volatilidade insana aí. Você tem que ver a tua estratégia, né? Mas, em geral, eu concordo. E depende do número de contratos que você opera aí, dividir a entrada, né? Eu tô achando também mais tranquilo. Como eu não sou um super grafista aí de ficar tentando pegar... Eu sou meio 880. Eu gosto de operar curto, né? Para fazer scalp. E quando eu vejo que o negócio tá bem claro, que tá numa tendência boa, né? Aí eu faço scalp. Se eu quero pegar mais ponto, eu divido a entrada, porque para você arriscar com o teu lote todo, arriscar 100 pontos, o mercado acaba voltando e te tira, né? Então vale muito mais a pena você compra um pouquinho, mas agora compra no 38, não, agora é no 23, não, mas aí se perder esse fundo, fez uma falha de fundo aqui, né? O Caco pôs aquele vídeo, gente, é um vídeo de 5 minutos que vale pela vida toda que o Caco colocou ali, né? Esse é o melhor, falha de fundo e falha de topo é o melhor setup para entrar em alguma coisa, né? Então eu sempre busco entrar uma falha, porque é uma distorção, né? É justamente um lugar que o mercado falou, opa, eu vou fingir que vou cair e vou subir, ou vou fingir que vou subir e vou cair, né? Então, ele não, para mim, não substitui os pontos, os gráficos, mas é onde eu vou buscar entrar ali. É que na sexta-feira, Edu, Ô, Marcelo! E aí? O mestre aí, porra. Imagina, mestre você. É que na sexta-feira teve um Search and Destroy ali que foi algo fora de série, um megafone ali que realmente na sexta-feira o dólar deu uma arrancada boa, foi tanto na venda quanto na compra. Graças a Deus eu tinha feito o dia ali com 20 pontos ou 30 ali na entrada. Falei, porra! Aí eu comecei a ficar tranquilo e olhar realmente o que estava acontecendo e tentar segurar a moçada, né, que estava com ansiedade de clicar. Então, o que eu tenho percebido é que quando mudou o horário de verão e nessa volatilidade das eleições, a abertura, player que entra na abertura, você tem um cruzamento de robôs da UBS com a XP. Tem um cara ali que ele faz mercado colocando... ele agride de um lado e ele é passivo do outro. E ele faz o preço andar assim, ele vai em stop de AT, ele vai no... aquele, como é que chama? Aquele setup frita sardinha, né? Sim, vai direto, vai direto. E, porra, na sexta eu falei, puta que pariu, o Marcião pegou o trade que eu fazia, e eu tô sem coragem de fazer aquele trade, porque eu quase peguei aquele do dólar. Mas eu falei, não, vou esperar sexta-feira, né? Tanto que sexta eu saí com uma meta, fiz meio, falei, não, chega, vou descansar. E na sexta você viu que a gente fez aquele Fibo Gap. Porra, foi depois... lindo, foi lindo. Foi lindo. Foi maravilhoso aquele Fibo Gap. Eu até estava conversando com o Márcio Berta aí, também, falei, porra, hoje eu fiz a meta, né? Mas era para ter entrado, feito muito mais, né? Mas assim, temos que ficar contente com o que o mercado dá, né? Tinha alguém... Qual a pergunta antes de começar a gravar era sobre o Trump, se acha que ainda vai dar algum problema? Qual que era a pergunta aí? A pergunta foi quem fez, se no momento agora, né, se a gente tem muito ruído ainda a acontecer por conta das pequenas dúvidas que existem em relação à eleição americana, né? Mas esse cenário aí, para final de ano, o que pode acontecer?
Então, eu acho que o cenário da eleição já está definido, né? Não, se não vai dar em nada. Para o Trump é muito importante manter a militância, ele precisa é, manter essa dúvida, falar que é uma fraude, que é, né, é o estilo que eles usam para se legitimizar, né? Mas já está aí, né? E eu acho que o mais importante foi aquele tweet que ele fez, dizendo que quer um estímulo, sim, né? Isso aí pode até para deixar um legado, né? Porque toda essa queda dos últimos tempos, o principal motivo aí essa alta do dólar, e tal, é a falta de liquidez, né? O mercado está muito pouco líquido, porque pela falta de estímulo. Então os dólares não estavam entrando. Se você olhar daqui, acho que praticamente desde o começo de novembro, começou a ter entrada líquida de estrangeiro aqui. Então, já contando com esse estímulo, né, foi quase um front-running dos estrangeiros, já antevendo o estímulo que vai ter com o Biden, o estímulo a impressão de dinheiro que o Fed vai fazer, que agora já passou a eleição, né? Então, eu acho que principalmente para as commodities é um cenário muito positivo, muito positivo. As commodities tinham bombado já é, logo quando estava um pouco antes da vitória do Biden, e aí depois voltaram, né? Sobe no boato, cai no fato. Eu acho que todas essas empresas ainda podem se beneficiar muito. Vale, Gerdau, CSN. Né? Acho que isso é o principal aí. E qual que era a outra pergunta que tinham feito depois dessa? Segunda onda. Ah, Segunda onda do Covid, como vai segunda ser a onda, recepção? segunda onda do Covid. Pois é, eu acho que essa é a questão mais complicada, né? Que realmente a segunda onda não é mentira, não é teoria da conspiração, é um fato. A Europa está em um lockdown, mas é um lockdown um pouco mais light, né, do que. Então tem mobilidade, dá até para ver que o euro não se enfraqueceu, né? E a grande incógnita é se os Estados Unidos vão entrar em algum tipo de lockdown, né? Que isso pode ser prejudicial ao petróleo, pode ser prejudicial a algumas commodities. Mas, de qualquer modo, se tiver uma segunda onda forte, vai ter mais estímulo. E isso é mais altista para as bolsas. E, você vê algumas mensagens aí de quem, nos Estados Unidos, da galera mais democrata, que fala, não, ter que fechar, temos que ter um pouco mais de lockdown. Fala assim, não, vamos pagar o lockdown com estímulo. Então, é um ambiente de impressão louca de dinheiro de novo. Então, nesse contexto, não tem como as commodities não subirem. E se o ambiente político aqui não atrapalhar muito, que acho que é a próxima pergunta aí, vai entrar dinheiro aqui, vai beneficiar as ações e o dólar vai cair. E é o que os gráficos estão mostrando, mais ou menos, né, Marcio? O que você aproveitar aí? O que você acha? Está enfraquecido, já tem divergência de alta ali, está apontando para 5 raso, né, 5 bola, e são sinais. Eu não tenho essa questão macro, eu só analiso e corro atrás do gráfico. A gente tem sinais de rally na Bolsa, e a FNC está começando a recuperar de forma bastante contundente, analisando YouTube, analisando o Bradesco, a própria B3 já está testando o canalzinho de baixo ali para voltar a subir, está trabalhando em zigue-zague muito perfeitamente. Então, se tudo confirmar, tem um pullbackzinho bem salutar aí no início da semana para rasgar para cima. Pode ser que o dólar ele perca força pelo gráfico, não sei no contexto. O dólar, assim, pelo macro, ele está muito caro, né? Claro que tem a questão fiscal, tem a questão dos juros, mas se você pega o preço, os termos de troca e o preço das exportações brasileiras, o dólar está muito distorcido. Né? O dólar era para estar abaixo de 5 facilmente, aí, com o preço da soja, do minério de ferro. É que os exportadores não estão pondo esse dinheiro aqui dentro.
tem uma questão técnica de fluxo no final do ano, mas tudo isso já está precificado. Então, assim, se der uma melhoradinha ali, o dólar despenca, gente. Assim, ao meu ver, né? É o que eu... Pensando nisso, Edu, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Então, a gente está num momento de evento aqui no Brasil, que são as eleições, e a gente tem claramente o governo apoiando alguns prefeitos, e nós vamos ter o resultado disso, né? E também, aliado a esse momento, tem a questão da segunda onda de Covid. Então, minha pergunta é assim, que tipo de setor, e não é, eu não estou dizendo que vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo, mas se você puder dar um panorama de cenários onde, se os apoiadores do Bolsonaro perderem, que mostra um pseudo, ou não sei se é um fortalecimento da esquerda, não através do PT, mas uma esquerda mais estruturada ali pelo PSOL, pelo PCdoB. Se isso acontecer, qual seria setores para a gente poder prestar atenção em ações e tentar eleger o cavalo mais forte aí para um possível rally no final do ano? E com o evento da Covid, se o Brasil, se principalmente São Paulo tiver que voltar às fases de fechamento, de lockdown, o que a gente pode apostar? Pois é, você vê que são muitas variáveis, né? É muito difícil aí, especialmente da parte política, saber assim no curto o que pode acontecer. Na parte política, o que dá para ver é que o governo não está com essa bola toda mais. Isso costuma ser bom, né? Porque aí o mercado fala, peraí, né? Se a gente não se unir, se não passar alguma reforma, se realmente essa inflação disparar, pode ser que a esquerda volte. Então, isso faz aí todos os setores econômicos, os bancos, os industriais, né, que tá tendo um conflito muito grande hoje, principalmente em torno da reforma tributária, entre serviços, indústria, agro. E então esse possível enfraquecimento do governo aí, eu não acho que é uma coisa ruim para as reformas, né? Falando especificamente das reformas, pode ser que dê uma força. E passando as reformas, um pouco que seja, aqui tende a performar muito bem, né? A questão do lockdown é mais complexa, né? Como você falou, né? Eu gosto, assim, um setor que está muito descontado e que ele é totalmente ligado à retomada da economia é o varejo, né? E está amassadaço, assim. E se tiver um lockdown, vai sofrer mais. Mesmo assim, eu acho que vai ser um lockdown muito mais light. Eu acho que as empresas grandes de varejo já estão ganhando market share em cima das menores. Esse é um tema muito... Então, assim, o curto é muito difícil de você tirar. Tem muito, como você fala, tem muito ruído, né? Um ruído no gráfico. Agora, o macro é uma avalanche de recursos, dólar desvalorizado, coisas reais, né? Ativos reais valendo mais do que o financeiro, então bolsa, ações, imóveis tendem a se valorizar. E a tendência é ter uma vacina, é uma retomada da economia, né? Num médio prazo. Esse é o panorama de médio e de longo que tem um pouco mais de visibilidade, né? Então, eu acho a gente já tem um protocolo de atendimento à Covid bem mais conhecido, né? A gente já conhece o vírus, os nossos médicos estão mais preparados para atender. O que não pode é lotar os hospitais, né? Essa análise, assim, vou deixar para os médicos, é uma análise complicada. Agora, esses temas que eu mencionei são temas que estão de fato acontecendo. E um dos temas é que as empresas grandes, especialmente as empresas listadas, estão ganhando market share, ganhando participação em cima das menores. Então, assim, tudo bem, o varejo pode não ir tão bem, mas quem vai sofrer mais são as pequenas confecções, as pequenas lojas, né? O grande varejo já aprendeu a vender para o WhatsApp, já aprendeu a vender no digital,
né? Você vê nas varejistas, e não estou falando só das digitais, né? Como foi maior já a participação delas por esse canal, né? Eu gosto muito, já falou, uma das minhas maiores posições é Riachuelo, porque eles estão transformando a empresa e está num valuation absurdo. Outras de varejo também estão nesse caminho, como a Centauro. Eu acho que é um setor, mesmo que sofra, aí que tá, comprou, né? Tá barato. Caiu mais, compra mais, se você pode, divide a tua entrada, né? Que é uma coisa que na análise técnica, às vezes, eu vou entrar tudo e vou estopar, né? Ter essa visão, uma visão mais de carteira mesmo. E eu acho que todo o setor de commodities ainda vai muito bem, né? Bateram muito nas construtoras, sendo que o setor está tendo resultados excelentes. Então, como a gente falou, é o que o gráfico mostra, né? Para baixo tá duro de cair, né? Para cima tem espaço. Banco já é um caso mais complexo aí, no macro, né? Mas você tem muita coisa barata e com possibilidade de crescimento, né? Sempre falando das distorções. Mais alguma pergunta aí nesse sentido? A gente viu nessa última semana aí, passou a impressão um pouco de rotação, né? O pessoal rotacionando carteira, né? Alguns ativos aí que apresentaram o resultado bom, tipo Movida caiu, e banco que tem tido uma performance relativa ruim em relação ao Bovespa, né? Deu uma esticada. Você acha que agora a tendência é voltar ao cenário? Os bancos tendem a continuar andando ou a gente vai ver os bancos, né, continuando a tendência mais de longo prazo, vamos dizer, em relação ao Bovespa, andando menos e a gente vai ver recuperação de novo desses ativos que deram uma descontada aí? Então, o que estava acontecendo, como você bem falou, é uma rotação, porque não estava entrando dinheiro novo na Bolsa. Então, era uma ciranda, dança das cadeiras, né? Para um setor subir, o outro tinha que cair. E ficava aquela rotação. Não sei se o Marcelo Magnata está aí, né? O RRG está funcionando muito bem nesse sentido. Era uma dança das cadeiras. Agora, quando começa a entrar dinheiro novo, sobe tudo. E aí você tem toda a parte técnica, né? Que os bancos, estava todo mundo vendido em banco para financiar outra coisa. Então rolou um short squeeze gigante, né? Os bancos estão muito baratos, eles têm tem um potencial grande, mas eu acho um setor difícil, um setor complexo aí, né? Sendo que tem setores que eu acho que tem muito mais upside e que tem ações mais baratas, né? O que eu fiz, assim, algumas vezes, é pegar justamente se aproveitar das distorções. Então o pessoal falava muito de Bradesco, Bradesco é legal, tal. O Bradesco é bom, mas é um bancão. Todo mundo comparava o Bradesco com o Itaú, né? Comparando só as métricas do banco. Simplesmente esqueciam que o Itaú é dono de metade da XP, né? E isso é uma coisa, você olha, se o Itaú não conseguir comprar, como parece que não vai conseguir, o BC não vai deixar, o CAD não vai deixar, eles vão ter que ou vender essa participação, que é uma coisa que vai gerar um imposto de renda muito grande, vai ser muito difícil vender tudo isso. E como eles têm a Itaúsa, que é a empresa de participação deles, o mais provável é que eles distribuam isso. E aí eu fiquei muito feliz conversando há um tempo com o Daniel Berini, que é um gestor muito legal da CTM, que até entrevistei semana passada, né? Porque foi uma tese louca da minha cabeça, assim, por que os caras não distribuem isso, né, pros acionistas? Fica uma parte para a Itaúsa e vira, já que eles não podem dar dividendo, fica como se fosse um dividendo. Mas eu achei, que maluquice, não vão fazer isso. E conversando com o Alberini, ele falou a mesma coisa. Falei, né? Então aí você consegue pegar uma distorção relativa aí, né? Os bancos tinham dado aquela esticada muito no short squeeze, né? Na outra semana. Esse eu nem pus no gráfico. E o BTG tinha caído, né? Foi um trade fácil, long BTG, short Bradesco, né? O BTG se aproveita muito mais desse cenário positivo do que os bancos grandes, né?
O BTG, pô, ele compete com a XP, ele se aproveita de todo esse financial deepening que está acontecendo, né? E os bancões não, o bancão está perdendo cliente, está perdendo tarifa, tem que se transformar. Não acho ruim, não ficaria short de jeito nenhum, mas acho que tem cases mais fáceis. Então, assim, é importante para quem vai operar aí para um longo prazo entender as distorções e pegar no relativo. Às vezes o relativo é muito mais fácil do que apostar. Pô, vou comprar um Bradesco. Né? Aí você comprou lá 23. Aí você botou um stop para vender a 20. Porra, você comprou a 23, estopou a 20. Sendo que você podia continuar comprado, ou você podia comprar Itaú e vender Bradesco, né? Porque no caso os dois caíram. Vou até mostrar aqui. Então, umas operações nesse estilo aí. De valor relativo, né? Estão vendo aí o gráfico? A primeira é a Vale, a segunda é o Bovespa. Dá para ver? Ainda não. Ainda não. Agora deu, né? Tá carregando. Isso. Ah, tá. Então, assim, uma das operações que eu fiz em março, e essa eu fiz bem grande, porque eu fiz com estrutura de opções, eu não sabia o que ia acontecer. Na época, não é que eu estava apostando em alta, baixa, estava em plena loucura ali de março. Tem gente falando que o Bovespa ia 50, tinha gente falando que estava baratíssimo, né? Tinha de tudo. Mas o que eu imaginei? Pô, vai fechar tudo. Então, assim, eu vendi aéreas, vendi shoppings, tudo que estava acontecendo lá. Isso aqui, o Brasil atrasado. Lá fora as aéreas estavam despencando, shoppings estavam despencando lá fora. Já era um trade fácil, né? Mas, obviamente, não fiz tão grande porque são nomes específicos, são empresas com menos liquidez, não dá para fazer enorme, né? Um trade que eu achei razoavelmente tranquilo foi ficar short em Bova, né? Que a economia ia sofrer, tá? Na época se falava de mais de 10% de queda do PIB, e comprar Vale, né? Porque mesmo se tudo caindo, o minério não caiu, o dólar tende a subir, e a certeza é que os governos iam fazer muito estímulo, né? Estímulo, eu achava na época que era estímulo mesmo, assim, tipo que a China está acostumada a fazer ponte, a fazer estrada, fazer... Então, assim, eu comprei a Vale e vendi Bovespa, né? Esse é um trade aí que deu 20... a Vale eu perdi... deu 26% de lucro e o Bovespa eu perdi 6%. Então deu 20% ali numa arbitragem, né? Sendo que eu não precisava saber qual que é o movimento do mercado, né? Esse tipo de trade. Outro que eu fiz logo em seguida, também de valor relativo. O mercado começou a recuperar, mas continuava em lockdown, né? Lá fora só subia, o Zoom subia, a Amazon subia, né? O que a gente tinha aqui? Eu comprei Local Web, né? Que deu um padrão gráfico lindo e começou a subir sem parar. Mas também não foi uma posição enorme, né? Porque uma small cap. E fiz uma posição grande em TOTUS, comprei TOTUS, né? E vendi Bova, numa posição grande. Perdi 28% na venda de Bova, que o Bova só continuou subindo, mas a TOTUS subiu 62%, né? Um ganho aí de 30%, e isso quase usando pouca margem, né? Porque as ações que eu tinha serviam como margem, né? Eu ainda tinha Vale,
tinha bastante Vale, tinha outras ações que serviam de margem para ficar vendido no Bovespa. E um trade com muito pouco risco, né? Então mais esse tipo de coisa que eu queria passar para vocês, como dá para... Você não precisa adivinhar o mercado e você nem sempre precisa ficar operando direcional, sabe? Porque às vezes o mercado está muito incerto. Aí você vai ser estopado várias vezes. Lang, nessa questão dos fundamentos com gráfico, como é que você concilia isso? Por exemplo, digamos assim, eu comprei Bradesco, meu stop é 20. Só que por fundamentos eu não estoparia. Como é que você concilia isso? Então, vamos dizer... Posso passar? Vou falar do Itaú, que eu gosto mais, tá? Pode ser. Foi só um exemplo. Né? Sim. Eu comecei a comprar Itaú ali nos 25, né? Agora, eu comprei pouco, né? Comprei pouco, subi um pouco, vendi, né? Porque estava difícil os bancos ali, né? Numa perspectiva de carteira, se você é aquela coisa mais básica, se você gosta da empresa, se você está confiante que ela vai subir, se não aconteceu nada mais no mundo, né, que mudou, né, pô, vai ter uma segunda onda, morreu metade da população do mundo, esse tipo de coisa. Você não vai achar pior a tua empresa só porque ela caiu, né? Então você divide a entrada, você não vai entrar com uma quantidade enorme. Então, assim, se eu quero ter na minha carteira 10% de Itaú, você vai comprando em 5 vezes. Cai um pouquinho, você compra mais, cai outro mais um pouco, você compra mais. Ah, subiu, deu aquela porrada. Eu estava com uma operação, nem devia falar assim que eu estava tão pesado, mas eu estava numa operação super alavancada de Itaú quando deu aquela porrada, né? Quando deu a porrada da vacina. Eu estava ela era muito alavancada, mas uma alavancagem segura. Eu estava vendida numa certa quantidade de puts que eu podia comprar a ação, e com esse dinheiro da put eu fiz uma alavancagem de 4 vezes na trava de alta. Chama-se GUL, é uma operação que eu uso muito. Porra, abriu subindo 300%. Vou segurar? Vendi, claro, vendi, segurei só um pouquinho. Dia seguinte subiu mais, mas já estava no bolso, né? Então, se a carteira, você tem que aproveitar quando está caindo para comprar mais. E é uma questão realmente de sensibilidade, né? Quando teve a crise, né, o certo seria estopar a carteira toda, pensando retroativamente. Acabei não conseguindo estopar. Aí eu defendi vendendo shopping, vendendo Bova, vendendo aéreas, né? Eu estava comprado essa semana, até falei, o Márcio tá, pô, em Braskem. Mas eu não tinha tanta firmeza nela, né? Eu achava que ia subir, mas aí estava olhando o gráfico, quando deu aquela queda da quinta, estopei com prejuízo. Mas por quê? Porque eu não tinha tanta certeza nela. Então, para a carteira, é mais subjetivo mesmo. Questão de alvo, mesma coisa? Questão de alvo, mesma coisa, né? Nesse mercado, assim, eu nem fui muito bem esses meses na carteira, porque o mercado, como está muito volátil, você acaba perdendo a confiança de ir comprando, de segurando, acaba rolando. O stop, ele é ruim para... O stop é importantíssimo, todo mundo tem que usar o stop, controlar o risco de algum modo. Mas se você é estopado muitas vezes, acaba perdendo um pouco da confiança, né? Então esses meses não foram muito bons para mim. Então, se você gosta da empresa, o alvo, ele é um alvo gráfico. Você vai diminuir, você vai lançar opção, você vai fazer alguma coisa ali, mas você não sai, né? Especialmente small cap, então eu não saio, né? Quando eu vendi, eu comprei a R$24 a local web. Aí chegou 40, bati uma resistênciazinha, uma coisinha lá, vendi metade.
puta arrependimento, meu, nem sei porque eu vendi ali. Não tinha o menor motivo para vender, né? Então, preço-alvo é uma base. Imagina quem vendeu uma Magalu porque tá cara, né? E mais alguma pergunta disso? Então, assim, o que eu queria concluir, né? Que o que faz Pô, já fiz errado aqui, né? Mas beleza. Cortei o gráfico. O que faz você ganhar não sei quem vive de mercado ou quem opera há mais tempo, muita gente começou a operar esse ano, tá muito na moda day trade, né, trade curto. Isso é bom, isso dá dinheiro, isso, sabendo fazer funciona, mas o que vai mudar o teu patamar no longo prazo é são trades longos, você pegar uma tendência e surfar, né? E para mim, assim, quando eu mudei de patamar, foi 2009, né? 2009 foi quando eu já sabia um pouco sabia do micro, né? Já estudava o macro, vi que os estímulos estavam rolando. Na época era mais atrasado ainda as coisas, né? Essa crise, pô, caiu, foi a recuperação mais rápida da história, né? Caiu lá dos 120 para os 60 de uma vez, mas voltou muito rápido também, né? Foi a queda e a recuperação mais rápida. Lá em 2009, os estímulos já tinham começado a acontecer, mas principalmente as small caps demoraram para voltar, né? E aí, assim, você conseguia conversar ainda com os RIs, com mais proximidade, né? E foi a primeira vez que baixou os juros. Aí eu comecei, um amigo meu era corretor, me falou, vamos lá ver um empreendimento que eu estou lançando lá, da Ezetec, Ezetec, conheço a empresa, né, já tinha visto lá, lotado, a galera se matando para comprar um imóvel. Eu falei, porra, que é isso? E tava lá, ele me apresentou o Emílio, que era na época, não sei se na época ele já era diretor, era do RI de lá. Falei, não, vamos lá conversar, tal. Então eu comprei um apartamento lá, e uma sala, e marquei de conversar com ele, comprei um pouquinho de ação já no dia seguinte, né, e comecei a estudar. A empresa valia 150 milhões, sendo que ela tinha de caixa parado 200 milhões. Era uma coisa, assim, ridícula, ridícula. E uma empresa super conservadora, de dono, né? E eu comprei ela aqui perto de 1,30 em 2009 e segurei ela aqui até 2011. Foi quase 1000% de ganho, né? É esse tipo de movimento que faz você mudar de patamar. Esse tipo de movimento está mais difícil hoje em dia, né? De você pegar 10 vezes. Mas nessa crise aí deu para fazer vários de 100%. Várias, né? Deu para pegar Sinqia a 10, deu para pegar TOTUS, deu para que dobrou, JHSF no 4, que coisa ridícula, né? JHSF no 4, Trisul no 8, eu peguei meu small cap ali que eu já conhecia, que eu gosto, que o Calberini já tinha me falado, tal, que já tinha operado outras vezes, que é a Cambuci. Pô, peguei a 2,60, vendi a 5,20, sabe? Então, dá para pegar, esses casos acontecem. E tem que ficar de olho, né? Então, assim, a mensagem sim, mais importante que eu queria passar é essa. Operem, né? Day trade dá dinheiro, tudo dá dinheiro. Mas o que vai fazer mudar de patamar é pegar as grandes tendências da bolsa, ficar posicionado e pegar o que o Peter Lynch chamava de 10-bagger, que vai multiplicar seu capital por 10. Certo? Mais alguma coisa? Uma última dúvida nessa questão aí. Como que eu não alfaceio isso? Que, por exemplo, 1000% não é algo muito
normal, a gente não vê todo dia. Como que a gente não deixa isso ir embora, por exemplo, com 100? Cara, essa é a coisa mais difícil, né? Você tem que estar você tem que estar muito convicto do que você está fazendo, você tem que saber como quanto vale aquilo lá, né? Nessa crise, eu alfacei várias vezes, porque eu não estava convicto, né? O mercado está artificial, o mercado está dando só com estímulos, a situação política está super instável, né? As empresas estão baratas se você olhar o ano que vem, mas se olhar esse ano estão caras. Então você tem que ter uma tese e você tem que estar muito convicto e tem que ter distorções muito grandes. Hoje eu vejo poucas empresas com essas distorções assim absurdas. O Eduardo, boa noite. É Flávio que está falando. Fala, Tudo Flavião. jóia? Tudo jóia. Eu coloquei ali no chat uma pergunta para você. Manda. Primeiro passo, se você acredita, assim, olhando o S&P, ele está de novo buscando fazer no máximo hoje no futuros, né? E deve fazer, né? Parece que deve fazer máxima de novo. Se você acredita que o Ibov vai voltar a fazer máxima de novo, não importa o prazo, não importa o prazo. E se ele fizer máxima, a gente olhar para empresas que estão, se você acredita em assimetria, empresas que estão muito baratas em relação ao preço de fevereiro. Pô, essa tá fácil. Se eu acredito que um dia vai fazer máxima, acredito. Aposto que sim. Né? Sem prazo tá fácil acreditar. Mas assim, eu acredito sim, porque a gente nunca teve esse juro tão baixo, nunca teve estímulo tão grande, né? Então é razoavelmente possível que aconteça. O que acontece é uma rotação do Bovespa, né? Antes, os bancos teve época que chegou a 40% do Bovespa. Então, outros setores vão não tomar o lugar dos bancos, mas vão crescer proporcionalmente mais que os bancos, né? Mas eu acredito sim que várias ações vão, como já aconteceram hoje, já estão fazendo máximas históricas, né? Entendi. Aí, uma outra pergunta, a gente até conversou outro dia lá no grupo sobre opções, sobre fazer uma venda coberta Sim. de opção. E nessas ações que eu acredito que um dia vão ter retomada, não importa. Uhum. Assim, o prazo, não estou pensando em prazo, uma ação talvez que tenha dividendo, tá? E fazer essa rentabilização da carteira. Então, pensando assim, se eu acredito que uma hora vai, não importa o prazo, que a gente está difícil de saber o prazo. Não seria interessante ficar posicionado e ficar sempre fazendo venda coberta para ficar... Não, porque a venda coberta sistemática, você abre mão do upside, você vai acabar entregando a ação se você vende todo mês a venda coberta. E quando a ação cai, você não tem a proteção, né? Você tem muito pouca proteção. Então, para você acumular, não é uma boa estratégia, né? A venda coberta é quase igual a uma put, né? Então, não é uma estratégia boa de acumulação. Entendi. Seria mais se a perspectiva for de um mercado mais lateral. Aí fica interessante, né? Eu falo, a minha posição de vale, que eu amava, né? Carreguei desde o começo da crise, eu entreguei numa venda coberta mal feita. Que eu não soube manejar. Acabei vendi coberto. A minha ideia era manejar ela, não era ficar vendido, né? E não manejei bem e acabei entregando. Um super lucro, pá, né? Depois subiu mais, eu fiquei chupando o dedo. Entendi. Você tocou, prometo que é a última, tá? Para deixar você encerrar. Você tocou no assunto daquelas ações que talvez venham sofrer com uma eventual segunda onda, que já estão baratas. Sim. Essas que eu acho que estou pensando nessa oportunidade de repente, nessas que talvez vão ficar de lado para uma eventual segunda onda, porque já estão baratas, né? Não acredito que vai ter de novo um movimento para baixo significativo.
Nessas que eu estou pensando, se talvez ficar tentando uma venda coberta um pouco mais sistemática, se não seria uma boa. Bom, a venda coberta é interessante, né? Vender o que eu não acredito nessa estratégia de fazer todo mês. Eu compro o papel e vendo todo mês. Uma hora você acaba entregando a ação ou tem uma queda grande que você não se protege dela. Entendi. Né? Beleza, maravilha. Obrigadão. E mais alguma pergunta? Ô, Lang, é a última aqui. Tá. Eu não acredito que isso vai acontecer, mas se o Boulos ganhar em São Paulo, construção civil aí, você acha que faz um barulhinho aí? Boa pergunta. Não sei. Boa pergunta. Não tinha pensado nisso, não. É possível. É possível. Né? Boa pergunta. Mas, de qualquer forma, se acontecer, eu acho que é uma chance de aumentar aí. Eu tô doido para aumentar essa Trisul aí, então. É por isso que eu tô perguntando, entendeu? Então, eu não tô tão posicionado quanto eu gostaria, né? E tem outras aí que eu acho que, né, que estão muito baratas aí. Ninguém, eu achei que a primeira coisa que eu perguntar onde que eu vejo as maiores distorções. Ninguém quer saber isso? Fala aí, Lang, claro. Onde você vê as maiores distorções? Então, eu vejo a maior, como eu estava falando lá no grupo de Fibra, até com o Baixa e com o Thales, que são dois caras que manjam de mercado e muito. O mercado se mexe muito em narrativas, né? Então tem essa narrativa agora que o varejo normal não vale nada, só o digital. Acho que isso é uma distorção. E acho que a maior distorção, a mais imbecil, ainda mais com essa taxa de juros e com tanto de tempo que não se construiu nada, é a que fala que todo mundo vai trabalhar em home office, que escritório não vai valer mais nada. Essa eu acho uma estupidez, assim. E aí você tem todas as empresas de exploração de imóveis, tem as de shopping realmente tão baratas, mas eu acho que tem até um porquê, porque realmente afeta muito. O comércio está fechado, é um lugar fechado, os shoppings estão passando por uma transformação, né? Eu acho que tem um upside aí, mas eu até entendo que não seja o maior possível. Agora, os escritórios eu não entendo, eu acho absurdo. Todas as empresas soltaram resultados muito positivos, todas conseguiram repassar o IGPM, esse IGPM gigante, não perderam inquilinos, vacância quase igual antes da crise, e estão nesse preço. Pagam 1000 vezes melhor do que um fundo imobiliário. Né? O fundo imobiliário está muito mais caro do que as empresas listadas de properties. Então, para mim, essa é a distorção mais óbvia. Beleza? Então, só para encerrar aí, eu estou ali participando dos grupos, quem quiser pode sempre perguntar. Eu também faço parte de um projeto bem legal que chama Trade de Boteco, que é mais voltado ao day trade, swing trade. O pessoal opera dólar, opera índice, opera opções. Né? Eu tenho uma visão um pouco mais de longo do que eu estou fazendo lá, e de carteira, e também estrutura de opção. Mas a galera lá acerta bastante ali nos trades mais curtos, para quem gosta de acompanhar, trabalha muito com FIBO. É o FIBO convencional, não é o FIBO aí do Márcio e do Caco, que é mágico. Né? É um absurdo de bom. Estou aprendendo muito aí com o Marcião, não sabia. Eu quero até terminar com essa história, vou contar uma última história para terminar. O Lang, fala. Pergunta. Antes eu queria fazer uma última pergunta. Isso. Você falou das distorções e coisas do tipo. Tem como você recomendar alguns conteúdos para a gente estudar sobre isso? Tem sim. Tem sim, de ciclos, né? Eu passo lá no grupo, se quiser. Mas se for falar rapidinho, os livros do Howard Marks, que falam de ciclo, e de distorção, o Alquimia das Finanças, do Soros. Eu passo mais coisa, mas o que me vem à mente agora são esses dois. Lang, deixa eu fazer uma pergunta. Vai.
Como é que é a tua experiência em opções a seco? Você acha que isso se sustenta no longo prazo, apesar do nosso mestre César não gostar? Eu não gosto de opção. Não é que não se sustenta, existe quem faça e tem que saber o que está fazendo. Opção a seco, ela é para evento. Se você está esperando um evento, né, se você sabe, se você tem uma tese muito forte desse evento, que vai vir um balanço muito bom, vai ter um movimento societário, vale a pena uma opção a seco, né? Nesse caso, para quem gosta. Eu sou do time do César totalmente. Eu não gosto de opção a seco. Se eu aposto muito, eu prefiro fazer uma trava mais fora do dinheiro, né? Gosto de sintético, A única diferença é que eu gosto mais dessa Sigul, que eu consigo alavancar um pouquinho mais. E faço uma coisa que ele faz às vezes, só ele até me ajudou bastante. Que eu gosto de vender a put mais curta e comprar a trava mais longa. Porque aí às vezes eu consigo vender a put 2 vezes. Beleza. Tá. O Márcio está aí ainda? Não, ele saiu, ele deixou no chat falando que teve que sair. Tranquilo. Então, para você ver como não podemos perder as oportunidades que a vida dá. Eu fui muito amigo do Marco Rossi, né, de tomar cerveja com ele, a gente começou nessa mesma época lá no Invest Shop, né, o período dele era Banco Otário, e era amigo mesmo, de conversar, de tomar cerveja, de tudo. E ele, quando ele começou com essa história de Fibonacci, de Fibomagic lá, e falava, não, porque tem os robôs que fazem isso. E aí era aqueles níveis totalmente diferentes. Meu, o Marcão pirou. Ele tá viajando, não entendo nada, ele tá maluco. E perdi a chance de aprender com ele. E agora, né, com o Caco, né, que retomou o legado dele, e com o Márcio, que eu sou mais próximo, a gente tem uma amizade. Falei, olha a chance que eu perdi na vida de aprender com o cara que desenvolveu esse método. Então, Lang, fala um pouquinho mais do trader de boteco para mim. Então, é um grupo, assim, são amigos que têm uma sala no Discord, né? Daqui um pouco vai ter outros meios aí, outras mídias, e a gente fica operando e fala o que está fazendo no dia, né? Tem uns caras muito bons ali, tem o Alexandre Oliveira, que é um mestre aí do Fibo, o Matheus Tete, que foi um dos traders que mais rápido mudou de patamar que eu já vi, acerta muita opção, acerta muito trade curto também. Tem o Edmundo, são os amigos que eu fico operando lá e falando besteira. Mas se precisar pode me chamar no privado aí que eu converso, dou mais informações aí. Mais alguma coisa? Obrigado. Legal, Flavião. E se quiser conversar mais de opções, aí também não sou. O mestre mesmo é o César, aí eu aprendo com ele, mas fazemos algumas coisas assim. Ô, Leng, boa noite. Por que você acabou não rolando essas opções de vale? Você preferiu ser exercido? Porque eu errei o manejo, e aí um dia ela estourou para cima e estava muito perto do vencimento. Eu não fui exercido, porque custa muito caro exercer, né? E eu achei que estava caro, eu podia ter rolado para o outro e não rolei. Né? Não fiz o manejo correto. Foi mais um erro meu, eu podia tranquilamente ter jogado para frente. E lembrei exatamente o porquê psicológico. Foi um dia que eu não tinha ido bem no day trade, tinha perdido dinheiro no day trade e achei melhor realizar aquele lucro
psicologicamente, que estava num lucro bem expressivo mesmo, para compensar o prejuízo do day trade. Você vê como o psicológico pega aí. Mais alguma? Não, agradecer só. Isso, Obrigado. aproveitando, né? Assim, a sua visão, Leng, caso venha uma segunda onda, caso aconteça, qual empresa que você acha que vai ser uma boa oportunidade que você viu que teve, igual as aéreas, do Azul foi a R$9, R$10 e tudo, né? O que seria de oportunidade que você enxerga hoje que você falou bem assim, poxa, eu não peguei na passada e se acontecer de novo, agora eu vou entrar nessa porque a recuperação é mais alta? Eu acho que são as mesmas de antes, né? Eu acho que principalmente lojas americanas, né? Que é uma ação super defensiva, as lojas ficaram abertas, né? E com a vacina, ela está voltando e também por alguns motivos específicos, né? Mas eu acho que o time ali é muito bom, apesar de eles terem tido uns resultados não tão bons assim. O time é muito bom e eles têm toda a condição aí de se aproveitar mesmo que não tenha segunda onda aí de um ambiente de mais comércio eletrônico, né? Eles sabem o que estão fazendo. E é uma empresa relativamente, não é barata, mas para empresa de tecnologia ainda acho relativamente barata. Obrigado, Leng. Valeu. Você tem alguma frase, algum conselho aí para deixar no final como encerramento? Puta, não pensei em nada, nenhuma frase assim, mas assim, o resumo é o mercado não tenta ganhar todo o dinheiro. Uma frase, o Stuberger disse isso numa entrevista. Não tenta ganhar todo o dinheiro do mundo. Você não vai conseguir fazer ao mesmo tempo trade no dólar, trade no índice, ficar olhando as opções e as small caps. Não dá para fazer tudo, né? O que faz você mudar de patamar no longo prazo é pegar as porradas, pegar algumas empresas com uma tendência de alta grande, segurar e ver teu capital se multiplicar. É isso que te faz mudar de patamar no longo prazo. Isso que eu quero deixar como na cabeça de todo mundo aí. Boa, Lang. Obrigado aí, cara. Parabéns aí. Imagina. Valeu, Eduardo. Sucesso aí, cara. Então tá bom. Eu vou parar de gravar, vou ver se eu consigo salvar, tá? Quem quiser saindo aí, boa noite. Não, só salva quando você fechar o Zoom. Só salva quando eu fechar? Não, ele fecha aí. Quando você fechar o Zoom, ele vai editar. Aí ele vai renderizar. Tá. E onde que fica salvo? Aí você que vai escolher. Ele vai perguntar a pasta para você. Mas depois que ele pensar. Tá bom. Posso dar end aqui então, né? Pode. Valeu. Falou, pessoal. Abraço para todo mundo. Até mais. Falou aí, pessoal. Obrigado pela participação aí. Pleno domingo.